Henrique, cuidado! Atrás de você! Tem uma janela aberta! Não! Meu Deus, acho que eu vou cair. É só você não olhar pra freira que vai aparecer toda de preto atrás aqui da gente que você não cai, Dani! Ai, Rafael, me proteja! Eu tenho medo de morrer, Rafael! Ah, Madeleine, arruma esse seu cabelo aí de velha que eu te protejo. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 72. Eu sou Rafael Arinelli e deve ter sido muito engraçado gravar filme com aquele gordinho do Hitchcock te olhando com uma carinha séria lá no set, né? Eu sou o Daniel Cury e eu adoraria ver uma mulher que viveu 2 vezes, mas eu nunca vi. Aqui é o Henrique Risato e ontem eu tava correndo lá na cozinha e bati na mesa. Sabe qual é o nome do filme, Daniel? Qual? Um Copo que Cai. Que engraçado. Cara, essa foi... Ó, o Dani parou um pouco com esse negócio de piadinha, né? Daí o Henrique, tipo, incorporou o papel. Você ficou vago, né? Tipo, como que a gente vai fazer? Não tem mais ninguém contando piada idiota e tal. Daí o Henrique levantou a mão e falou, não, deixa que essa vaga é minha. É só até eu resolver voltar a contar piadas, aí ninguém ganha de mim. Não tem nenhuma aí na manga? Tipo, pra rebater essa do Henrique, assim, tipo, duelo de piadas. No, God! No, God, please, no! 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 Não tem, comigo piada surge naturalmente. Pedindo eu nunca sei contar. Muito bem, podcast Cinemação número 72 começando. Como é que foi a semana de vocês? Vocês escutaram o último podcast ou não? Hein, Henrique? Escutar assim é uma palavra muito forte, né? Mas eu fiz o download. É muito fácil, o nosso site, assim, é fenomenal quanto a isso. Mas assim, falando em cinema, no final de semana, eu passei todo o meu sábado e domingo com um tiozão gordinho com cara de maníaco olhando pra mim. Eu aposto que era aquele seu vizinho esquisito que fica te olhando com um binóculo, né? What the f***? Era o Alfredo Riti Silva. Nossa senhora, ainda bem que ele não chamava assim. No meu final de semana eu fui pra Bauru comer churrasco. E aí eu fico pensando quando que eu vou um dia pra churrasco comer Bauru. Tá vendo como a piada surge naturalmente? E é maravilhosa, né? É uma piada sensacional. Ou de repente quando que eu vou pra Belém, sabe Belém? Fica no Pará, né? Isso foi lá que Jesus nasceu, né? O Henrique bateu com a cabeça na mesa, assim, blasfêmia! Porque toda vez que falava assim, que a música falava pobrezinho nasceu em Belém, né? No Noite Feliz lá. Aí eu ficava pensando, nossa, que maluco, né? Ele deve ter nascido. Aí chegaram tipo os 3 reis magos. Um deu açaí, o outro deu pequi, o outro, né? Alguma coisa assim, tipo, maluco isso. Mas tem um lugar chamado Beirute, não tem? Beirute, sim, é a capital do Líbano. Só é uma cidade com nome de comida. Que nem Damasco. Que tem a fruta e tem a cidade. Não vale inventar, Daniel. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Não inventei. Muito bem, o podcast começando então, cheio de papos diversificados, como nome de cidades, né? Como que tem o mesmo nome de comida e assim por diante. Mas hoje nós vamos falar no podcast 72 sobre o famoso filme do Alfred Hitchcock, o filme intitulado
A Mulher que Viveu 2 Vezes? What? Na verdade, é Um Corpo que Cai. É que esse título que o Rafael falou é o nome do filme lá em Portugal. E o nome original é Vértigo, o que podia ter sido no Brasil como Vertigem, né? Mas cara, antigamente era muito louco, eles traduziam os títulos de forma bem diferente, né? Tipo, aqueles filmes de faroeste, tem, né, Meu Ódio Será Tua Herança, né? Aquela... Sério, eles, tipo, eram uns nomes nada a ver em inglês, e aí em português era blá blá blá, uma rajada de balas. Tipo, eles colocavam mais, né? Alguma coisa assim. E em Portugal acho que é a mesma coisa antigamente, então se diferenciava muito o título. Mas é muito massa A Mulher que Viveu 2 Vezes, né? É que vocês não entendem, meu. É um título todo filosófico e tal, né? Esses caras lá, Portugal tá muito mais à frente que a gente. Vocês ficam aí tirando sarro do filme que se chamava A Mulher que Viveu 2 Vezes. Mas você tem que pensar que eles estavam realmente tão à frente, mas tão à frente que eles já queriam saber do final do filme no título. Por isso que eles estavam à frente. Então, lá em Portugal, acho que Psicose se chama O Filho da Mãe. Mais ou menos. Era piada, tinha uma piada que falava isso, né? Tipo, como que é? O assassino era a mãe. Título do filme. Muito bom. You'll have to excuse my friend. He's a little slow. É isso aí, vamos falar então sobre Um Corpo que Cai, o filme do Hitchcock. Mas antes disso, vamos pro quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Sei que você faz que vai, vive dizendo, solta no tempo onde jaz, minha infantil certeza, ditando regras e mais. Muitos comentários legais pra gente ler hoje aqui no podcast, muita coisa bem escrita, né? O pessoal tá começando a elaborar mais aí seus comentários. Eu acho bem legal isso. A gente continua incentivando, né, o pessoal a fazer isso, né? Então, eu gostaria aí que o Henrique lembrasse todo mundo como é que eles fazem para continuar enviando esses comentários tão bem elaborados, tão bonitos e tal, que eles têm mandado pra gente com toda essa frequência e que nos enche de orgulho. Hein, Henrique? Como que eles fazem para mandar esses comentários? Para você mandar então os comentários bonitos e elaborados, que nem diz Rafael, a maneira direta é pelo e-mail contato@cinemação.com. Temos também o Facebook, que é o facebook.com/cinemação, ou o Twitter, que é o @cinemação. E tem um dos nossos Twitters pessoais, que é o @DanielCuri, tudo no minúsculo, o @Arinelli com 2 L's, que é o Twitter do nosso amigo Rafael, e o meu Twitter, que é o Henrique Risato, o H e o R maiúsculos. E se você for que nem eu, que põe cedilha e tio, aí você tá fudido, porque você não vai conseguir achar a gente. E é isso aí, é muito fácil, galera. Só entrar em contato que o Daniel responde. Ô Dani, pra variar, a gente continua, né, com a nossa iniciativa aí, com essas bandas independentes e tal. E aí, hoje a gente tem mais uma banda independente, né? Quem que tá dando o tom do Repercussão desse podcast, Dani? A gente tá ouvindo a música Em Falso. De um sinal, minha infantil certeza, livre da tua. É uma música da banda Kazói, que é uma banda independente carioca, formada pelo Gustavo Pereira, Marcelo Saboia e Thiago de Souza. O Thiago de Souza na bateria e o Gustavo Pereira e o Marcelo Saboia dividem, né, o violão e tal, e cantam também. E é uma banda bem bacana, tem uma música bem diferente da do podcast anterior, que era metalzão, agora é uma música mais tranquila. Eles fazem um som super legal e estão sempre dando show
principalmente no Rio de Janeiro e na região toda. Então quem é do Rio de Janeiro fica de olho aí, dá uma procurada. Tem no post do podcast, tem o Facebook deles, eles têm site oficial e tudo mais. Quem quiser, entre no facebook.com/Casoy, né, que é o Facebook deles, e segue eles por lá para ficar sabendo da novidade. E para quem ainda não adivinhou, o Gustavo Pereira, que toca na banda, ele é o dublador, ele é ator também, e dublador lá que a gente comentou até no podcast passado, que tem uma entrevista com ele, porque afinal de contas, a gente sempre mata quantos coelhos for possível com uma só cajadada. É isso mesmo. Então curte aí um pouquinho da música, né, da banda e tal, que tá passando aí pra vocês. Sei que você nunca vai, mesmo dizendo, me faz o teu capataz. E também, se você tem uma banda, se você é cantor e você quer ter a sua música divulgada aí nos canais do Cinemação, é só você mandar aí o seu conteúdo pro contato@cinemação.com. Como vocês estão vendo, tá dando certo, o pessoal tá mandando, todo podcast tá tendo uma banda nova e assim esperamos que continue, né? Sempre divulgando e trocando essas informações e tal. Muitos comentários então pra gente ler aqui, muita coisa legal. E eu vou ler um comentário que foi feito no último podcast 71, sobre o Lobo de Wall Street, né? Muitos comentários, a gente recebeu esses comentários, recebeu comentário no Twitter, recebeu comentário no Facebook, no próprio site, né? A gente recebeu. E esse quem mandou foi o Rafael Frank, que já tinha escrito pra gente no último podcast, né? E ele escreveu o seguinte: parabéns pelo podcast. Obrigado por lerem meu comentário e me zoarem no final. Aqui ninguém zoa ouvinte, não é, Henrique? Mais ou menos. Tirando eu, mas eu não tenho escrúpulos. Pra quem não escutou, né, vai no último podcast, no final do podcast tem lá sempre um errinho de gravação e tal. Aí tá lá o Henrique tirando um sarro dos ouvintes, sempre exercendo esse poder que ele tem, porque aqui a gente grava e não tem ouvinte falando no ouvido, né? Então ele vai, fala o que quiser e tal, não tá nem aí. E o Rafael continua: eu gostei demais do filme O Lobo de Wall Street. Eu daria 5 estrelas tranquilamente para o filme. 5 estrelas para o Martin e DiCaprio e para todo o elenco. Produção, roteiro, enfim, todo mundo. Essas pessoas que entenderam erroneamente a crítica que o filme faz em relação ao que se conta, que acham que o filme quer apoiar tal tipo de ação e blá blá blá, tem que estudar muito sobre cinema. Nem tudo isso. Nem tudo isso foi ele que comentou, está entre parênteses, tipo, não precisa também estudar muito sobre cinema. E ele continua: brincadeira, mas essas pessoas precisam rever o filme e analisar muito bem. De certa forma, o filme é muito complexo, mas nem pra tanto. Gostei muito da oposição de Martin Scorsese e certos tipos de atitude. Queria que Scorsese levasse o Oscar de melhor diretor e o DiCaprio como o melhor ator, mas sabemos como a academia é injusta às vezes. Assisti o filme ao lado da namorada e pensa em uma pessoa que ficou com cara no chão, mas ainda bem que ela entendeu a crítica que o Martin fez. Realmente tem cenas que são constrangedoras. Realmente tem cenas que são constrangedoras. Aí ele não repetiu, esse já é meu comentário, tá? Vou deixar claro. Realmente tem essas cenas sim, mas eu volto a dizer, eu acho que elas são constrangedoras, mas eu não acho que seja tudo isso, nossa, sabe, que coisa horrorosa e tal. Mas enfim, aí dos outros comentários que o Rafael fez, eu acho assim, ó, é muito difícil a gente julgar, né, quem que merecia o Oscar ou quem não merecia o Oscar, porque os filmes acabam chegando pra gente meio que atrasados, né? Então, por exemplo, o filme com o Matthew McConaughey,
ele é um filme que ele emagreceu muito, né? É um filme que não chegou ainda, a gente ainda não viu toda essa transformação dele e tal. Às vezes o cara tá mais fantástico do que o DiCaprio, né? Então é muito difícil a gente julgar assim, porque a gente acaba pegando uma paixãozinha por um filme e aí torce por ele, né? Inclusive eu ouvi comentários de críticos americanos falando que pode ser que eu não concorde quando eu assisti o filme, mas falando que o 12 Anos de Escravidão é o filme que tem que ganhar o Oscar. E se ele não ganhar, o cara comentou desse jeito, eu achei interessante. Ele falou assim, olha, ou ele ganha, ou as pessoas vão se lembrar do ano de 2014 como o ano da injustiça por 12 Anos de Escravidão não ter ganhado o Oscar. Porque, não só pelo filme ser muito bom, e eu acredito que ele seja muito bom, porque o Steve McQueen é muito foda, mas porque o 12 Anos de Escravidão toca num tema que é super difícil de ser tocado por Hollywood e pelo cinema americano como um todo, e que assim, tem a questão histórica. A academia precisa ter algum tipo de ação diante de um filme que questiona tanta coisa histórica da escravidão e dos negros nos Estados Unidos. E eu acho que isso é muito importante. A academia ela tem uma importância política grande que eu acho que é de se pensar. Um outro ponto legal que o Rafael falou é a respeito do conteúdo do filme, né? Que a gente até comentou no final do último podcast. Muita gente falou, não, o filme ele faz uma apologia a drogas, a essa vida desregrada, que não sei o que lá. Mas assim, na verdade, ele é sutil, mas ele é completamente contra tudo isso. Porque o cara, no final, perde a família, perde tudo. E tipo, ele não saiu um vencedor, ele ficou fudido. Mas muita gente acha que assim, não, ele saiu vencedor porque ele saiu com grana, tipo, ficou pouco tempo preso e tal. É um comentário bacana do Rafael, que é o que a gente já tinha falado também. Realmente, não precisa fazer um curso de cinema, mas pensa assim, fora da caixa, né? Não fica só tão preso no que você tá vendo. Tenta pensar um pouco no que você está vendo. E, cara, eu também acho que se você for assistir o filme como um simples filme biográfico, tipo, o cara quer contar a história lá e você não quiser ficar filosofando em cima do que o Scorsese quis ou não mostrar e não sei o que, já é um puta filme, entendeu? Porque já mostra a história do cara, é a história do cara, não dá pra ficar falando que queriam, sei lá, incentivar o estilo de vida X ou Y, não interessa, era a vida do cara, então não adianta. E Dani, você falou inclusive aí do 12 Anos de Escravidão, olha só como as datas ficam próximas, né, pra gente pelo menos. O 12 Anos de Escravidão ele vai estrear dia 28/2 agora, né, final do mês. E em seguida você tem o Oscar, que é no dia 2 de março. Quer dizer, você tem um curto espaço de tempo, o que mostra como os filmes chegam pra gente, assim, muito depois, né? Esse filme já foi assistido lá fora, já foi comentado, já foi criticado, os caras já estão indo assistir o Oscar com todo o leque já assistido, né? Então, ficam esperando e a gente acaba recebendo o filme muito depois e, tipo, agora, que falta, sei lá, um mês pro Oscar, a gente não tem condição ainda de falar o melhor filme que foi indicado ao Oscar é X, porque a gente não conseguiu assistir tudo ainda, né? É porque o povo brasileiro é um pouquinho cri-cri nessas coisas. Pensa comigo, você é um distribuidor de filmes. Aí você chega e você tem um filme chamado 12 Anos de Escravidão, super pesado, todo cult, bababá, do cara que dirigiu o Shame, que o cara fica pelado o tempo inteiro no filme e que ninguém quis ver no cinema porque as pessoas são frescas no Brasil. Aí você chega e você pensa assim, quando eu vou lançar esse filme no Brasil? Opção 1, lançar sei lá quanto tempo antes e ficar penando pra ir gente e perder dinheiro. Opção 2, provavelmente esse filme vai ganhar ou ter no mínimo um grande destaque no Oscar, então eu vou lançar ele pertinho do Oscar, porque daí dá tempo das pessoas assistirem e depois elas vão falar, nossa, aquele filme que ganhou o Oscar, vou assistir, entendeu? Essa é o pensamento, que tá certo, porque afinal de contas a distribuidora precisa ganhar dinheiro, eles não são ONGs, então assim, o problema é na nossa ponta aqui, o brasileiro já não vai muito tanto ao cinema quanto poderia ir. Deixa eu já falar o meu comentário aqui. Eu tenho um comentário
do Kim Franco. Ele comentou recentemente numa crítica que eu escrevi já há algum tempo, que foi a crítica do filme A Luta pela Esperança. Na verdade, a gente teve uma transferência de posts e não teve tempo ainda. A gente não conseguiu organizar todos porque tem muitos que eu escrevi ou que o Henrique escreveu e estão com o nome do Rafa. Então ele colocou assim: discordo em parte, Rafael Arinelli. E ele deveria ter escrito discordo em parte, Daniel Cury, mas ele não sabe. Então deixa lá, brincadeira, a gente vai mudar. Mas enfim, daí ele escreveu assim: Max Baer já é mostrado bem antes, logo após a volta de Braddock aos ringues. Concordo que o Baer foi mal explorado. Ele tinha mudado muito e suas lutas não eram as mesmas depois de matar Frank Campbell. Ele já não batia com tanta força e isso pode ter sido determinante para a vitória de Braddock na vida real. Então ele deu uma informação aí da questão real, da história verdadeira, né, na qual o filme se baseia. E ele tá discordando aí de uma crítica que eu fiz ao filme, que porque o vilão do filme, ele, na minha percepção, ele foi posto muito em cima da hora e não foi desenvolvido bem. Eu acho assim, ok, ele dá alguma explicação que talvez ele discorda um pouco, porque ele vê o vilão como alguém que já foi apresentado antes. Mas mesmo assim, eu acho que a crítica ainda é válida porque ela mostra que o vilão foi... Mesmo assim, ele foi mal desenvolvido, mesmo que ele tenha sido mostrado antes. O fato é que você vê um vilão pouco forçado e tal. E que, como eu até comento na crítica, e ele fala, né, que da vida real, de ter sido determinante para a vitória do Braddock, realmente a história real provavelmente foi bem mais interessante do que a do filme, mas é um filme bem mais ou menos. Você acha que chega a ser aquele vilão, tipo, estereotipado, assim? Acho que justamente isso, quando você não tem tempo de desenvolver um vilão, você transforma ele do tipo, sou o mal, vou matar e ficar com olhos esbugalhados na frente das pessoas que eu odeio, entendeu? É mais ou menos isso, então... É tipo os trejeitos que o Nicolas Cage faz, assim, em todas as interpretações. You want the truth? You want the truth? You can handle the truth! Pior que é mais ou menos isso mesmo, cara. E agora você pode falar assim: e eu discordo com você, Kim Franco. Aí ele vai falar assim: não fui eu que escrevi, foi alguém que entrou no meu Facebook e tal. Henriquinho, você tem um comentário aí bem legal também, né? Que inclusive a gente acabou separando o comentário aqui, porque eu achei que tinha muito a ver com você, né? Obrigado, Rafael, pela consideração. Vou fazer um coraçãozinho assim com a mão. Se você quiser tirar uma foto, pôr no Instagram, vocês podem ir lá. Quem fez esse comentário foi o Thiago Guedes, e ele fez o comentário sobre o nosso podcast número 70, em que a gente falou sobre as trilhas de sucesso. Ele falou assim: a trilha do De Volta para o Futuro eu gosto muito de escutar. E a trilha do Jurassic Park sempre faz encher os olhos de lágrimas. Que sempre cai um cisco. Ele ainda fez uma piadinha aí no final. Eu acho que você, senhor Rafael Arinelli, você brincou comigo porque eu falei que a trilha mais foda de todas pra mim é do Jurassic Park. Mas a do De Volta para o Futuro também. É aquela hora que você tá dirigindo, você até acelera, né? A trilha do De Volta para o Futuro, ela é composta pelo Alan Silvestre. E já a do Jurassic Park é do John Williams. E concordo plenamente com o nosso amigo Thiago Guedes, porque são duas músicas, assim, icônicas do cinema moderno. Mas eu acho que o do Jurassic Park, ele tem uma vantagem, que a música se encaixa muito bem na revelação, né? Tipo assim, a hora que, sei lá, o carro tá entrando no parque, e daí começa a ver aqueles dinossauros lá longe, a música sobe, aí você tem um misto ali de... tipo, revelação de, porra, finalmente tô vendo dinossauros no cinema e tal. E, ao mesmo tempo, a música, né, leva toda aquela carga de emoção e tal. E no De Volta pro Futuro, como é um filme mais ação, assim, mais aventura, você não tem essa coisa da revelação, né, que a música, sei lá, te leva, né? E é interessante que eu falei de cinema contemporâneo, que é mais ou menos, né, o De Volta para o Futuro é bem icônico da década de 80 e o Jurassic Park da década de 90. Pra você ver, assim, que os mais marcantes não tem nenhum, assim, nossa, trilha sonora, sei lá, desses 5, 6 últimos filmes que ganharam o Oscar, ou mesmo que ganharam de melhor canção original e tal, não são tão lembrados quanto esses mais antigos. Os clássicos são os clássicos.
Say, will you tell me something? That lady sitting in there, who's the woman in the painting she's looking at? Oh, that's Carlotta. Find it in the catalog. Portrait of Carlotta. May I have this? Yes. Thank you. Filme de 1958. Olha só, a gente vai falar de um filme que a gente não era nem nascido ainda. O filme saiu, foi produzido, financiado, teve todo o pessoal que correu atrás, atores que viveram personagens, não sei o quê, e a gente não tava nem aqui ainda. A gente estava em algum lugar no limbo, esperando a nossa hora de aparecer. E o Alfred Hitchcock lançou no dia 21 de julho de 1958 o filme Um Corpo que Cai, ou Vértigo, né, que é o nome em inglês. O filme foi muito bem criticado na época. A imprensa gostou muito do que foi colocado ali na tela e tal. O Alfred Hitchcock sempre com aquele tom de suspense, né? Aquela coisa bem característica dele, né? E o filme trouxe aí nos papéis principais o James Stewart, que é um cara que já trabalhou com Hitchcock em outras produções e que tinha já essa identificação com o diretor. Tinha também a Kim Novak, que foi a mocinha do filme, né? E outros atores aí também que fizeram seus papéis dentro do filme, que, por exemplo, o Constantine Shane, né? Que também estava lá fazendo o papel que lhe foi colocado. O Alfred Hitchcock, inclusive, como sempre, ele aparece, né, no filme, só de passagem, assim, ele dá aquela passadinha lá. Então esse já é um primeiro desafio. Se você vai assistir o filme, depois que a gente vai falar dele e tal, você ficar curioso, vai lá e fica reparando. Tem uma cena lá específica que ele passa e, cara, é muito rápido. Aliás, todos os filmes do Hitchcock, ele aparecia, fazia o que o pessoal chama de cameo, né, que é Cameo, que são aparições mesmo. Tem vários diretores que fazem. Os filmes da Marvel, né, tem o Stan Lee lá, que aparece, enfim. E, cara, dos atores, eu gosto muito do papel da Bárbara Bel Geddes, que ela faz a Mid, né, que é a melhor amiga do James e que ela gosta dele e tal. Meu, eu sério mesmo, eu acho ela super, assim, é muito bonito, assim, ela consegue demonstrar uma amizade muito bonita pelo personagem principal, né, que é o Scott, ou John Ferguson, né? Enfim, eu gosto muito dela, assim. E é legal, Rafa, que você falou que o James Stewart já trabalhou outras vezes com o Hitchcock, né? E em alguns filmes que pra mim, assim, são dos preferidos. Por exemplo, o Janela Indiscreta, o James Stewart é o personagem principal. O Homem que Sabia Demais também é ele. E mesmo o Festim Diabólico, ou seja, grandes filmes mesmo do Hitchcock, tem o ator James Stewart encabeçando o elenco. Então, Henrique, aproveita aí, né, que você já falou aí, deu uma pinceladinha aí em alguns outros filmes, né, do Hitchcock, e passa pra gente aí uma sinopse, né? O que o filme conta? Qual que é a história do Um Corpo que Cai? And here we go. O filme, ele começa numa cena de ação, de perseguição, em que o Scott, que é o personagem do James Stewart, ele tá junto com um parceiro perseguindo um bandido. Aí eles pega e ele cai num telhado. Ele fica, tipo, segurando assim na beiradinha do telhado. E a hora que ele olha pra baixo, tem aquele efeito de câmera de profundidade. Então mostra que ele tem aquele pânico e ele trava. Aí acaba o parceiro dele morrendo, corta pra mostrar que ele ficou afastado da polícia, que ele vai se aposentar por causa dessa fobia. E eis que surge um cara que fez faculdade com ele na época da faculdade de Direito e que ele estava precisando de alguém que trabalhasse como detetive particular da esposa dele. E assim, no início do filme você tem aquela ideia até de um filme com uma pegada de terror, sabe? De possessão, alguma coisa assim. E não é que o John, ou Scott, como alguns amigos dele o chamam, pelo menos é isso que ele fala, ele acaba se apaixonando pela esposa do amigo dele, que é a Judy Barton, ou a Madeleine Elster. Isso daí a gente vai saber mais pra frente no podcast. É bom deixar claro, né? Porque, né, no último podcast, quando a gente falou do Lobo de Wall Street,
Teve gente que reclamou e tal, do alerta de spoiler, veio tarde e tal. Então, amigões que escutam o podcast, estamos falando de um filme de 50 anos atrás e esse podcast sim vai ter spoiler, então toca alerta de spoiler. E fica esperto, porque a gente vai falar tudo sobre esse filme, né? A gente vai tentar esmiuçar um corpo que cai de uma maneira que a gente consiga desenvolver aqui a nossa conversa, né? Contar um pouco sobre curiosidades do filme e tal. Então, o Henrique já deu uma sinopse com alguns pequenos spoilers e você que vai escutar o resto do podcast vai escutar muito mais spoiler. Então, fica aí o aviso. Ok, see you later, bye-bye. Dani, o que a gente pode dizer que faz do filme Um Corpo que Cai essa obra quase prima, né? Essa obra tão bem executada pelo Hitchcock, que ela é assim, hoje quem vai estudar cinema, roteiro e tal, tem nesse filme uma das hastes aí para desenvolver, né, sua carreira e tal. O que tem nesse filme que o torna tão especial? Cara, eu acho que, bom, primeiro, só para as pessoas, para quem não sabe, ele foi eleito por uma associação inglesa como o melhor filme de todos os tempos, né? Ele foi eleito, eles fazem essa votação feita por críticos e diretores e tal, de tempos em tempos. Durante muito tempo foi o Cidadão Kane e o Um Corpo que Cai foi eleito o mais recente na última eleição que fizeram. Um Corpo que Cai ultrapassou o Cidadão Kane. Eu acho que, claro, a gente não precisa se preocupar com isso, sei lá, não dá pra comparar. Eu acho que eu particularmente não gosto dessa coisa de o melhor é esse, o segundo melhor é aquele. Pra mim, nada tira a genialidade do outro, né? O Orson Welles não tira a genialidade do Hitchcock, o Hitchcock não tira a genialidade do Orson Welles e tá todo mundo feliz. I'm awesome! Mas eu acho que o que faz desse filme tão bom e tão importante é o conjunto de absolutamente tudo. São as atuações. No caso, acho que o filme nem é conhecido pelas atuações primorosas, mas a Bárbara Bel Geddes e o James Stewart estão muito bem. A direção do Hitchcock, como em todos os filmes dele, é genial, super cuidadosa, tem muita coisa, muito detalhe para ser analisado. O filme tem vários elementos de sonho, vários elementos de imagem, de cores, que a gente pode ficar horas e horas analisando. Enfim, o roteiro é muito bem escrito, muito bem elaborado, inclusive tem algumas coisas muito interessantes na forma como ele foi concebido, né, que o Hitchcock contou. Enfim, eu acho que é o conjunto de tudo, né? Todo filme é um grande conjunto de tudo e o que faz Um Corpo que Cai tão bom é justamente o fato de tudo tá impecável e muito bem preparado, até aquelas tomadas, né, que mostram a vertigem, que é quando a câmera se aproxima e dá um zoom out, tipo, ela faz coisas, ela é tipo paradoxal para dar aquela sensação de vertigem. É muito genial, porque hoje em dia qualquer diretor, nenhum diretor teria problema nenhum em pegar e fazer um efeito especial e foda-se. E o Hitchcock saía com os truques dele para superar essa dificuldade que tinha na época. Então eu acho que é o todo mesmo. É importante dizer, inclusive, que é muito legal você assistir esse filme tirando aquele seu conceito de cinema atual, né? O que você tá indo ver hoje em dia no cinema. Você precisa enxergar o filme como ele foi feito naquela época, né? O que ele trouxe de novidade para aquela época. A gente está falando de 1958, quer dizer, não tinha muita coisa que a gente conhece hoje e tal. Inclusive a tecnologia para se desenvolver um filme desse com máquinas enormes, né, para se filmar e tal. Então não era uma situação fácil, não era um cinema fácil de se fazer, né? Ele tinha muito de elementos assim de você ter que desenvolver soluções criativas mesmo, né, para tentar mostrar aquela sua história. Então, se você for parar para assistir Um Corpo que Cai hoje em dia,
tira da sua cabeça os efeitos especiais, o 3D, não sei o que, tudo isso que você vai ver no cinema hoje em dia, e foca na história e na genialidade de como o mecanismo de criação foi feito ali, né? E mesmo o diretor, né? Que hoje em dia a gente fala, é bem específico, né? Nossa, é um filme do Tim Burton. Ah, você sabe como que é o tipo do filme. Ah, é um filme do Quentin Tarantino. Ah, você sabe o elemento, né? Os elementos característicos daquele diretor. E o Alfred Hitchcock era assim na época e é até hoje como referência. Tipo, é um filme do Hitchcock. Então pode ter certeza que vai ter reviravoltas na trama. É um filme tenso, é um filme longo, que nem Um Corpo que Cai. É um dos filmes mais longos do Hitchcock. Ele tem 128 minutos, são 2 horas e 8. Comparado a um filme de 2 horas, que é mais ou menos o tempo que tem o Psicose ou Os Pássaros, é um filme longo. E é com reviravoltas, assim, até o último minuto do filme, literalmente. What am I doing here? What happened? Well, you fell into San Francisco Bay. I tried to dry your hair as best I could. Your things are in the kitchen. They'll be dry in a few minutes. Come on over by the fire. Cara, eu acho que é importante a gente começar a pensar no que tem em Um Corpo que Cai que faz dele um filme genial, assim, e o que tem de tanto elemento importante, né? Eu acho que uma coisa que eu acho que é legal a gente começar a pensar é nas atrizes. Ele sempre teve atrizes mocinhas loiras, né? Ele era fascinado por isso. Ele forçava as atrizes a fazer tudo exatamente do jeito que ele queria. O Hitchcock era super exigente, de um jeito absurdo e tal. E pro Um Corpo que Cai, por pouco, em vez da Kim Novak, que fez o papel lá da mocinha, das duas mocinhas, né? Que a gente vai ter 2 personagens. Em vez dela, era pra ter sido a Vera Miles, né? Que já era, tipo, uma atriz que o Hitchcock gostava muito. Mas ela ficou grávida um pouco antes do início das gravações. E aí, em cima da hora, ele teve que mudar. Ele ficou puto da vida, porque o Hitchcock devia ser o cara mais certinho, mais com tudo no cronograma, né? E aí ele teve que mudar isso e tudo mais. E tem uma coisa muito interessante que eu fiquei sabendo quando eu estava fazendo a pesquisa, é que na verdade o que acontece, desde a Kim Novak era bem estrelinha. E aí quando ela foi gravar as cenas, ela tem várias cenas que ela aparece com um tailleur, né, que é aqueles terninhos, um cinza, né? É tipo, a roupa que forma ela, que mostra ela, né? E desde o começo, o Hitchcock queria que ela vestisse essa roupa. E a Edith Head, que era a figurinista, foi lá e falou pra Kim Novak, assim, ó, você tem que vestir essa roupa. E ela achou um absurdo, ela falou que não ia vestir aquela roupa e não ia usar o sapato Scarpan lá que ela tinha que vestir, porque aquilo deixava ela com a perna grossa. E aquela roupa tirava os movimentos dela. Eu sou rica! E aí, a Edith Head teve que mostrar pra ela um roteiro, se eu não me engano, pelo que eu entendi, era um roteiro rabiscado, né, do Hitchcock, que falava assim, a personagem precisa parecer que saiu da névoa da cidade de São Francisco. E daí ela falou, olha, a partir dessas anotações você tem que entender que você precisa ter esses movimentos limitados por essa roupa que é apertada, que não deixa você andar, porque é a personagem. Então, quer dizer, o Hitchcock tinha essa noção plena de que a personagem precisava andar de um jeito que fosse que fosse como se ela não pertencesse àquele mundo, como se ela se sentisse incomodada daquela forma, né? Porque, como a gente vai saber depois ao longo do filme, ela não era ela, né? Ela é uma mulher que foi contratada para se fazer da mulher do cara que queria matar, na verdade, a esposa. E ele inventou toda uma história maluca de que, né, a Madeleine ele colocou ela como uma atriz para viver a esposa dele, que era a Madeleine, para ela fingir a própria morte e tudo mais. E então, quer dizer, ela não era ela estava incomodada realmente. E o Hitchcock pensava nisso, né? E daí ele criou aquela roupa que depois até ele tem, né, ela volta depois também incomodada, né? Isso é muito legal, isso é muito genial. E tem umas coisas interessantes do Hitchcock junto com as atrizes, né? Que tem uma lenda que diz que o Alfred Hitchcock, junto com a esposa dele, só fizeram sexo apenas uma vez.
e ele tinha um problema sério de falta de ereção. E é um filme que foi feito para HBO, chama The Girl. Ele conta a história da filmagem do filme Os Pássaros e Manny, a Confissões de uma Ladra. E ele mostra a interação do Alfred Hitchcock com a Tippi Hedren, que é a atriz que fez esses 2 filmes. E o cara era assim, meio nojentão, assim, sabe? Ele às vezes estava conversando com os amigos dele, com o pessoal lá no estúdio, na Paramount, e a Tippi chegava perto e ele começava a contar, assim, piada pornográfica chula. Ele ficava sozinho com ela na limusine, ele ficava agarrando ela. Então, ele tinha, assim, um misto de amor e ódio com as atrizes, né? Eu acho que há controvérsias, porque eu já ouvi histórias de que esse filme é quase que criminoso. Eu já vi essa crítica falando que esse filme, The Girl, é quase um crime contra o Hitchcock, porque falam que ele exagera de uma forma absurda, assim. Então, eu acho que, assim, tá claro que provavelmente ele não inventou isso do nada, mas acho que há de se pensar se isso realmente era verdade. Agora, sobre os movimentos limitados, né, que a Madeleine tem no filme e tal, e que a Kim Novak teve que engolir o vestido que foi enviado para ela pelo Hitchcock, isso é passado de uma forma muito clara, né, no filme, como ela é uma mulher muito certinha, assim, como ela tá completamente deslocada, até ela tá desconectada do mundo real, assim, né? E ela é quase que um oposto, né, do Scott, né, que é o James Stewart, né? Eles são completamente opostos, assim, principalmente no sentido de lidar com os seus problemas, né? Como ela se debruça muito nos próprios problemas e acaba até com um ar assim vitimesco e tal, ele tem uma coisa que eu preciso tentar superar isso de alguma forma. E eu acho interessante só a gente deixar claro, assim, na timeline da história, que o Scott, ele é contratado pelo marido para vigiar a esposa. E o marido chega pro Scott e diz o seguinte: eu acho que você não vai acreditar e tal, mas eu acho que ela tá sendo possuída pelo espírito de outra pessoa e tal, que ela não é mais a minha mulher, ela é minha mulher de tal horário a tal horário, às tardes ela sai, fica vagando pela cidade e tal. E a gente precisa entender o que está acontecendo, eu preciso entender o que está acontecendo com ela. E você, como é um ex-detetive, é a melhor pessoa para segui-la, né? E desde o começo, quando você vê o primeiro encontro do Scott com a Madeleine, você vê que existe uma atração logo de cara, né? O momento que ela levanta da mesa do restaurante, que inclusive é todo pintado, né, de vermelho, que tem muita conotação com cores, essas cores vibrantes, com cores de paixão, a própria morte, né, sangue e tal. Então tem muito essa conotação. E o primeiro encontro deles, você já percebe essa vibração de tesão entre os dois, né? Você vê assim, ela levanta da mesa, ela está acompanhada com o marido, e você vê claramente que o Scott, se encantou por ela. Ele olha pra ela assim, vê uma mulher charmosa, elegante, loira e tal, tá ali saindo de junto de um jantar e tal, ele já cria uma atração. E é meio motivado por essa atração que ele até aceita, né, vigiar ela. Exatamente, porque quando o amigo dele lá, o colega de classe, o Gavin, quando ele oferece, ele fala: não, mas eu não trabalho mais, eu não sou mais detetive, eu não faço esse tipo de serviço, tudo mais. E daí até o Gavin fica meio assim, sem graça, mas ele ia forçar, porque no final a gente acaba descobrindo que tinha que ser o James Stewart para investigar, por causa da fobia dele. E é legal que antes dessa cena que ele vai conversar com o Gavin, tem a interação do Scott junto com a Midge Wood, que é aquela amiga dele, que ela trabalha inicialmente, eu acho que ela dá-se a entender que ela faz lingerie, né? Ela pensa em modelos para lingerie e mostra a amizade deles, que eles até comentam que eles ficaram acho que 4 semanas ou 4 meses noivos, eu acho que foram 4 meses, e
ela ajuda ele até no sentido de que ela pega ele sobe num banquinho pra mostrar que ele melhorou um pouco do medo da altura. Ela vai lá, ela pega uma escadinha, ele vai subindo um degrau de cada vez. Então tem duas coisas logo no começo do filme que são bem bacanas de levantar. A amizade dele com a Mid, e depois isso daí serve pra gente entender mais pra frente o que vai acontecendo. E também o porquê que o Gavin escolheu especificadamente ele, o John, por causa da fobia. I worried about you last night. You shouldn't have run off that way. But I suddenly felt such a fool. Well, I wanted to drive you home. Are you all right? Oh, yes. Yes, I'm fine. No after effects. But as I remember now, the water was cold, wasn't it? It sure was. What a terrible thing for me to do. You were so kind. It's a formal thank you note and a great big apology. Oh, you've nothing to apologize for. Oh, yes, I do. The whole thing must have been so embarrassing for you. Not at all. I enjoyed talking to you. Well, I enjoy talking to you. Ô Dani, esse negócio da cor, né? Ela é muito bem escolhida pelo Hitchcock e pelo diretor de fotografia, diretor de arte, obviamente, né? Mas ela é muito bem colocada, né? Ela é colocada estrategicamente nas cenas para justamente levantar questões intrínsecas dentro daquela cena, né? Exatamente, tanto que se a gente pensar na primeira cena do filme, ela é uma cena azul, então ela já mostra lá tipo, é como se fossem, cada um tivesse uma cor, né? Então o Scott, ele é o azul, e de vez em quando ele aparece com ternos com roupa marrom, do tipo, ele é um cara triste, né? Ele é mostrado desde o começo como um cara bastante solitário e tal. Mesmo com a amiga dele, que é a Mid, que sempre tá vestindo cores amarelas, cores felizes. Ela o apartamento dela é todo em tom de amarelo, então ela é uma pessoa feliz, né? Ela mostra desde o começo, ela é uma pessoa alegre e tudo mais, ela desenha e tal, e tenta sempre dar apoio a ele, porque ela gosta dele de verdade. Tanto que tem um momento em que ele sobe numa escadinha, num banco e tal, do tipo, eu vou mostrar pra você, eu vou tentar vencer o meu medo de altura. E ele não consegue, mas mesmo assim, essa escadinha ela é amarela. Porque, tipo, é o amarelo que é a Mid dando suporte a ele. E o mais genial que eu acho nessa parada toda é porque a personagem por que ele se apaixona, que é a Madeleine e depois vai ser a Judy, ela é representada pela cor verde. Então sempre tem verde em torno dela. Quando ele conhece ela tá com uma roupa preta, mas ela tem tipo um detalhe em verde. Ela sempre tem alguma coisa verde. Algumas vezes não, mas algumas vezes ela, tipo, é como se ela estivesse tentando não ser ela mesma. E tem o terninho cinza lá. Mas ela é representada pelo verde. Então, por exemplo, eu acho genial, depois que ele salva ela, ele mergulha numa água que é mostrada como verde. Tipo, ele mergulha, na hora que ele mergulha lá, que a cena tá de perto, a água é verde. Realmente, água de beira de rio, aquela água salobra, ela é meio verde. Então ele mergulha nela, tipo, pronto, eu mergulhei no seu mundo. Aí quando aparece ele na casa dele, ele tá com um colete verde. Pela primeira vez ele não tá usando uma roupa nem azul e nem marrom. E acho que nessa parte ele nem usou ainda a roupa marrom, se eu não me engano, era só azul. E aí ele aparece com roupa verde, ou seja, ele tá já completamente apaixonado por ela. E a casa dele tem tons de verde, mostrando como se fosse uma identificação que ele passou a ter com ela a partir daquele momento. Então, a partir daquele momento, a vida dele tá envolta pelo verde, ou seja, pelo amor que ele sente por aquela mulher. Só que ao mesmo tempo em que ela tá envolta pelo verde, a casa dele tem cortinas que passam a ideia de listras, né, listras verticais, e tem sempre aquelas persianas verticais. Ou seja, o tempo inteiro a casa dele é mostrada como uma casa fechada, como uma prisão, porque ele tá, ao mesmo tempo que ele tá apaixonado, ele tá aprisionado naquela vida, naquele momento, e ele vê nela como se fosse uma salvação e tudo mais. Isso é muito legal, assim, eu acho genial como o Hitchcock consegue mostrar essas nuances, né? Inclusive o verde é muito utilizado assim, em muitos lugares como uma cor que representa esperança, né? Você vê médicos, por exemplo, usam aquela tonalidade de verde, um verdinho mais claro e tal, justamente que denote esperança, alguma coisa
positiva, né, em relação a eles. E dentro da história, a gente vê claramente que ele começa a se envolver com ela muito antes dele trocar a primeira palavra com ela, né? Você tem algumas tomadas assim, quando ela vai escolher a flor, ou quando, sei lá, ele vai olhar ela fica olhando um quadro e tal. Você tem momentos, tem tomadas que você vê claramente assim que ele tá encantado por ela, ele sente uma atração por ela, assim. E quando ele troca a primeira palavra é justamente no momento que ela busca o suicídio, né? Ela vai lá, se joga lá da ponte e tal, no rio, pra se suicidar, e ele vai atrás dela, e ali você tem na recuperação dela o primeiro diálogo deles. E o diálogo deles acaba sendo uma coisa que, inclusive, ela fica estranha, né? Porque a mulher acorda nua na casa do cara e ela simplesmente acorda e tipo, o que eu estou fazendo aqui? E ele, você se pulou do rio e não sei o que. E ela, beleza. Tipo, what the f***? Tá, então eu tentei me matar, eu tô aqui nua, né? Você secando minha roupa e não sei o que. E ele ainda fala, tive que enxugar bem o seu cabelo e tal, porque tava bem molhado e tal. E ali você percebe que, tipo, ela também já cria, no primeiro contato dela, ela já cria uma afeição de cara com ele, assim. Então, é óbvio que ali vai sair coelho daquela cartória. Essa parte do filme que a gente não falou muito ainda é bacana, que é a parte da investigação, né? Que ele tem que verificar lá por que a esposa do Gavin, ela fica... Parece que ele fala que ela sai do corpo, ele dá essa ideia de uma possessão mesmo por um espírito. Ele começa a seguir a Madeleine para todo lugar. Então, primeiro ela vai numa floricultura, ela pede lá monta um buquezinho de flores, dá-se a entender até que já estava preparado, né? Que ela sempre faz isso. Aí ele segue até o museu, ela fica lá vendo a imagem do quadro da Carlota Valdés. Depois ele segue ela até o cemitério. Então, essa parte assim no começo do filme, para quem nunca viu, é bem interessante. Você fica assim ligado, né? Até você saber. E eu achei essa questão, depois ela tenta se matar e ele leva ela pra casa dela. Eu acho que até da época do filme, da década de 50, talvez não fosse tão violento quanto nos dias de hoje, né? Se você assistir um filme hoje, a mulher acordou nua, nossa, ela foi estuprada, aconteceu alguma coisa, tá, o cara não vai deixar ela embora, tal. E o filme, ele tem esse romantismo, né, da época. Tem até uma cena que você falou isso, me lembrei agora. Quando ele vai conversar com o amigo dele de faculdade, o Gavin, né? Ele começa a conversar com o cara e tal, daí o cara pega e fala assim: eu gostava muito aqui de São Francisco, quando era uma cidade pequena e você podia andar pelas ruas e tal. Daí ele caminha em direção a um quadro e aí tem a cidade de São Francisco, tipo, nos seus primórdios lá e tal. Tipo, sabe, arvrinhas lá e tal. Tipo, bem tranquilona. E o cara ainda olha pra pintura, o Scott, né? E ele fala assim, como nessa foto? Daí ele, como nessa foto, bons tempos. A hora que eu vi essa cena eu pensei assim, mal sabe você que você tava vivendo uma época dourada, meu amigo. Agora, Dani, é interessante, né, a gente levantar alguns pontos, porque assim, todos esses detalhes de cor, mesmo a foto na parede, né? O cara vai lá olhar, tem essa nostalgia lá e tal. Tudo isso, assim, tem um ponto já inserido dentro da história, né? Isso tudo foi muito planejado. Os filmes do Hitchcock são muito planejados, né? Cara, é o seguinte, pra quem não sabe, esse filme, ele é baseado num romance francês chamado D'entre les morts, né? Que seria Entre a Morte. E ele até conta, porque tem um livro e tem até áudio, né, dessa conversa que ele teve com o Truffaut, que eles discutem vários filmes do Hitchcock, que o Truffaut entrevista ele, bababá. E ele conta uma história super interessante que eu achei genial, assim, foi uma sacada de roteiro que o Hitchcock teve, porque no filme, no D'entre les morts,
é basicamente assim, a história de um ex-policial que é contratado pra investigar, pra seguir aquela mulher, e daí tem toda a questão de que o cara na verdade estava querendo matar, e só no final ele vai descobrir. E no livro isso funciona bem. Só que o que acontece? O Hitchcock percebeu, escrevendo o roteiro, que existia um furo, um buraco no roteiro. Qual que era esse problema do roteiro? Era assim, ele se perguntou como que o cara, o marido que tá querendo matar a esposa e inventou toda essa história, como que ele vai saber que o policial não vai conseguir subir a escada? Porque para e pensa, um policial consegue subir uma escada mais rápido do que qualquer mulher. Teoricamente, né? Ele foi treinado para isso, mesmo que ele esteja aposentado e tal. E ele chegou nesse ponto, e o livro não tem a questão da vertigem, do medo de altura, e foi isso que o Hitchcock colocou. Ele falou, calma aí, pra o cara ter certeza de que o ex-policial não vai conseguir subir aquela escada, ele precisa saber que esse cara tem medo de altura. E aí que ele criou a doença e criou essa história prévia, né, do filme. E que saiu no jornal, e que daí o cara fica sabendo, e por isso que ele chama, na verdade, né. Fala, puta que pariu, esse cara tem medo de altura, já tenho meu plano pra bolar aqui, tá, maravilha. E além dessa genialidade que o Hitchcock teve, ele teve uma outra, que ele conta também pro Truffaut nesse áudio, que inclusive tá nos extras do Blu-ray do filme, né. Ele fala que no livro não se conta a história assim, o cara que leu o livro, ele tá lendo lá, morreu a mulher. Passou um tempo, ele conheceu uma mulher igualzinha. E aí ele começa a contar de novo essa história. E aí o Hitchcock ele compara você escrever um filme, você fazer um filme, a você contar a história para uma criança. E uma criança só se interessa numa história quando ela pergunta pra mãe assim, mãe, o que vem depois? Que ele fala, what comes next? O que vem depois daqui? Eu quero saber o que vai acontecer. E ele chegou à conclusão de que ninguém ia se interessar por essa história, porque o filme basicamente conta duas histórias. É tipo, ele se apaixonar pela mulher que ele estava espionando e ela morrer. Aí passa um tempo, ele teoricamente voltou a ser um cara triste, e aí ele se apaixona por uma mulher igualzinha àquela. E só no final ele vai descobrir. E daí o Hitchcock chegou à conclusão de que se ele não contasse que elas eram a mesma mulher, que essas duas mulheres por quem ele se apaixonou eram a mesma, as pessoas não iam se interessar. Porque a partir do momento que você conta, o espectador fica assim, mano, e agora? Quando que ele vai descobrir isso? E o que vai acontecer agora? Porque se ela morreu uma vez, ela pode morrer outra vez e tal. Começa a ter isso. E aí junta com o fato dele ficar paranoico, querendo vestir ela da cor que ela se vestia, etc. E isso é muito louco, porque ele sacou isso e resolveu fazer aquele momento em que ela escreve uma carta pensando em fugir e desiste de fugir. Porque no fundo ela tá apaixonada. Então quer dizer, além dele solucionar um problema do roteiro, o Hitchcock ainda consegue transformar a personagem numa personagem mais tridimensional, porque ela chega a pensar em fugir, mas decide que não, e aí o espectador já fica naquela de, ela também tá apaixonada por ele, ela também gosta dele, e daí você começa a ficar com uma expectativa ainda maior. Well, it should be back from your face and pinned to the neck. I told her that. I told you that. We tried it. It just didn't seem to suit me. Please, Judy. E eu acho que tem outra coisa interessante dentro disso do roteiro e tal, que é justamente o antagonista, né? Ou que a gente poderia dizer que é o vilão, né? Porque a gente pode até dizer que, toda a história se deu porque o Gavin foi lá e, ele queria a fortuna da mulher dele e ele precisava arranjar um jeito de matar ela, né? Tudo bem, essa daí é a desculpa perfeita para um vilão perfeito, né? Mas o filme, ele não explora isso, né? Isso que eu achei muito interessante no filme. Você tem a desculpa perfeita pro vilão perfeito, com os argumentos perfeitos, mas o filme deixa claro que o maior vilão ali é o próprio cara, é o próprio Scott, que tá ali, assim, tá cego por uma paixão, ele tem o medo da altura, que é um outro vilão dele,
ele não consegue assim, se desculpar, inclusive, por tudo que aconteceu com ele e tal. Então ele acaba sendo o seu maior obstáculo, né, dentro da sua investigação e dentro da história. Em alguns momentos você tem gaps dentro da história que você consegue entender que, tipo, a Judy, né, no caso, seria uma vilã, porque ela participou do esquema do Gavin, mas ao mesmo tempo ela também é uma vítima, então, e ela tentou largar tudo para trás em nome de uma paixão, né? E aí você entende que ele, ele poderia tentar perdoar, a culpa também não foi tanto dela, entendeu? Tipo, tem um cara que é cabeça atrás disso e tal. Eu acho que é aí que tá a genialidade do Hitchcock, né? Se fosse hoje em dia, cara, qualquer diretor ia falar, tá aí o mote pro cara ir atrás do vilão e dar um cacete nele, né? E o Hitchcock não, ele termina com o filme, tipo, toda a revelação é feita, a mulher morre, foda-se, tipo, acabou o filme, tá aí o corte, tipo, o vilão, foda-se, quem que é o vilão disso, entende? Ele deixa muito em aberto isso, eu acho isso genial. Se fosse um filme do Liam Neeson, né, ele ia embora, ele ia até o Oriente Médio caçar o cara. Aliás, o Hitchcock faz muito isso, porque ele é totalmente econômico mesmo, né? Sempre nos finais dele. Os finais do Hitchcock são: solucionamos o problema, pronto, ninguém mais quer saber de porra nenhuma, termina essa porra desse filme. É assim que é. E isso é muito legal mesmo, porque tem muito filme que, eles ficam inventando coisa, né? E, tipo, lembrei de Senhor dos Anéis, por que será, né? Mas eles ficam fazendo coisas e coisas a mais. Mas o Hitchcock, ele é assim mesmo. Tipo, qual é a história que eu quero contar? Eu não quero contar a história de um cara que queria matar a esposa. Foda-se. É só uma premissa pro outro se apaixonar por aquela mulher. Então eu vou contar essa história e de como ele se apaixonou e de como tudo isso se desenrolou. E o Hitchcock, inclusive, ele contou que o que ele queria fazer, o pensamento que ele tinha antes de elaborar o filme, e se eu não me engano, até antes dele conhecer o livro no qual ele se inspirou, era contar a história de um homem cercado por coisas ruins que estão no plano do sonho, porque tudo que está de ruim no Scott não é real. Ele, teoricamente, ele tem a amiga dele, provavelmente outros amigos, ele tem uma vida ok, né, e tal. Só que no plano dos sonhos até tem cena de pesadelo que mostra, inclusive, todas as cores, né, tipo, tem o problema da paixão, tem o problema verde da mulher e tal. Além de tudo isso, tá no plano no plano do sonho, no espectro do que a mente pode criar. E isso a gente vê muito com o uso das espirais, tanto na apresentação do filme, quanto em vários momentos até, existem espirais que mostram que aquilo, não é que aquilo é um sonho, mas que aquilo deriva do sonho dele, deriva da imaginação. Então tem as espirais do começo, que tem símbolos parecidos com o de um olho, porque é o que ele enxerga. Tem a própria espiral do cabelo dela, né? O cabelo da Madeleine, depois ele tenta fazer a Judy, ele faz a Judy fazer aquele mesmo cabelo, que é um cabelo na espiral, é um coque, que é o mesmo coque que a bendita da Carlota Valdez tinha no cabelo. E ela é um verdadeiro sonho, porque assim, tudo bem, é uma mulher que já existiu, mas tá no plano da imaginação, morreu faz tempo e tal. Então é muito louco isso, assim, esse espiral, ele tá presente em vários momentos, até da escada que ele sobe, né, da torre, ela é uma escada em espiral, e nisso o Hitchcock vai pondo tem esses elementos. E tem uma outra coisa importante, a própria, assim, a vertigem mesmo, você fala, tô vendo tudo rodando, né, tudo isso lembra também, né. Exatamente, a vertigem que ele tem também remete, até porque o que ele tem de medo de altura é justamente derivado da imaginação dele, foi um trauma, é uma coisa no plano do imaginário, vamos dizer assim. E tem uma outra coisa que o Hitchcock fala, que o que ele queria fazer, também uma das premissas que ele tinha para a história, era de criar uma mulher à imagem de outra, e no fim das contas ele faz isso 2 vezes, porque ele faz a mulher como se ela fosse criada à imagem da Carlota Valdez,
e a Judy depois sendo feita a imagem da Madeleine, que não deixa de ser um personagem, né? Porque a mulher estava se fingindo passar pela Madeleine. Então você vê como tem muito elemento importante de se analisar. Tem o plano dos sonhos, tem a personagem dentro de uma personagem que estava se baseando em uma personagem de uma mulher que já viveu e que morreu faz tempo e tal. E eu acho que isso que enriquece ainda mais o filme, né? Porque você tem todos esses elementos para analisar e que enriquecem completamente a narrativa e que fazem a gente conseguir assistir esse filme 10 vezes e descobrir coisas novas a respeito, né, da trama, do roteiro e tudo mais. Inclusive, cara, tem tanto detalhe dentro desse filme e, assim, uma das coisas que me chamou muito a atenção foi justamente essa brincadeira com as cores, né? Até quando o Scott tem os sonhos e que logo no começo do filme, né, você já tem claramente, assim, o rosto da mulher bem num close bem fechado ali na boca dela. Você já vê um olho arregalado e a cor predominante ali é o vermelho. Aí você vai assistindo o filme e tal, você tem essa cena do sonho, né, que o Scott tem, e fica toda hora piscando vários tipos de cores e tal. Então você percebe claramente que ele tá passando por algum tipo de confusão, né, e tal, mental, sei lá. O engraçado, cara, e aí que tá, e aí eu vou até pincelar um pouco o comentário que a gente deu no começo do podcast, falando sobre injustiça do Oscar e tal, porque Um Corpo que Cai, ele chegou a ser indicado a melhor direção de arte e melhor som, e ele não venceu, né? Não levou nenhum Oscar. O engraçado é que é um filme tão genial na parte de direção de arte, e aí eu fui pesquisar pra ver, pô, se Um Corpo que Cai não ganhou, quem que ganhou então em direção de arte? Aí eu vi que quem ganhou foi um filme que se chama Gigi, que é uma comédia romântica, musical e tal, que ganhou em melhor direção de arte. E daí, tipo, eu não assisti Gigi, mas, cara, eu achei tão genial a parte de direção de arte de Um Corpo que Cai, que eu acho que por ele ter sido indicado em 2 categorias, essa era uma que ele merecia levar, tipo, sem dúvida nenhuma, assim. Abre discussão até pra gente começar a rever se, pô, ganhar o Oscar é parâmetro ou não, né? Tipo, não ganhou o Oscar, ganhou, tanto faz, né? Não, mas exatamente, ganhar Oscar, aliás, ganhar prêmio nenhum nunca foi parâmetro pra nada, porque até, por exemplo, o Festival de Cannes, que dá uma premiação considerada um pouco mais justa, ele tem, tipo, explicações políticas para o que ele premia, ele se baseia em várias questões, e nunca, se um filme às vezes nem vai para o festival por diversos outros motivos, e pode ser muito melhor do que qualquer um que ganhou Cannes, né? Isso é só um exemplo. Mas assim, eu acho que, assim, cara, Oscar nunca foi base de nada, e mais importante do que isso, o próprio filme Um Corpo que Cai, ele não foi de cara considerado uma genialidade. As pessoas não perceberam as sutilezas dele, e ele de longe não foi das maiores bilheterias, porque o Hitchcock era um dono de bilheterias. Ele tinha uma marca, as pessoas iam pra ver filme do Hitchcock, porque era filme do Hitchcock, foda-se, não queriam saber de mais nada. Elas queriam ver filme do Hitchcock. E esse, por não ter facadas e não ter tanto suspense, ele é tenso, mas ele não tem aquele suspense. Ele não foi tão bem de bilheteria como o Hitchcock fazia, e ele também não foi tão bem recebido pela crítica, até o que eu sei. Ele foi, ok, filme do Hitchcock, legal, passou. E depois, ao longo do tempo, ele foi começando a ser valorizado, entendeu? Inclusive, a gente pode dizer que Um Corpo que Cai tem seus momentos bem romance, né? Um filme que, sei lá, tem 2 horas. De 2 horas ali, você tem 1 hora de romance, cara. Do cara... Pô, tô apaixonado, te amo, vou cuidar de você. E ela, cuide de mim, não sei o que, toda aquela melação do romance, né? Então eu acho que realmente foi um filme que destoou um pouco daquele ritmo que o Hitchcock tava levando na época, mas que teve esses pontos de viradas muito determinantes no filme, né? Você assistiu o filme
E aí você tem vários momentos de virada. Então vou colocar alguns aqui. Por exemplo, você começa a assistir o filme, você percebe que existe essa relação, esse afeto entre os dois personagens, né? Entre o Scott e a Madeleine. E aí você tem ali esse afeto. Aí você tem o primeiro momento de virada, quando eles realmente se unem, né? Eles querem viver esse romance. Aí você tem um segundo momento de virada que, ela se mata, entre aspas. Ela se mata e você fala, caralho, ela se matou mesmo. Esse cara tava aí pra salvar ela, bicho burro, né? Aí, bom, o segundo momento de virada. Aí você chega em outro momento de virada que ele vai pro fundo do poço. Ele afunda, vai pra um manicômio, pra um centro psiquiátrico, sei lá, que ele não consegue lidar com aquilo. Inclusive, é a última cena da Mid. É ela chegando no consultório, falando com o médico e falando, olha, nem Mozart ajuda ele. E ela vai embora e a cena é justamente dela indo embora. Ela some do filme depois daquilo. Esse é mais um ponto de virada. Aí você tem mais um ponto de virada que é quando ele se recupera. Pô, ele se recupera, ele tenta reagir. E aí você fica com aquela questão que o Dani levantou. E agora? O que vai acontecer depois, né? O cara viu a mulher amada morrer, foi, de uma certa forma, considerado inocente. E agora? O que vai ser desse cara? Aí ele, num lapso ali, encontra a mulher, ou mulher muito parecida com ele. E você tem outro momento de virada quando você descobre que ela é ela mesmo. É outro momento de virada. E mais um momento de virada é quando ele descobre que ela era ela. Só fazendo os adendos aqui, o que o Rafa falou. Realmente, quando a Mid vai embora, tem-se até a esperança, a ideia de que a esperança foi embora, né? E, tipo, você falou do John, ele se recupera em termos, né? Que ele vê a imagem da amada em todo lugar. E quando ele estava sentado lá, não é que ele estava em julgamento. O que estava em julgamento era se realmente a esposa lá do Gavin, né, que se entendia que era, tinha realmente se suicidado. E aí a gente depois acaba sabendo que ela não se suicidou, ela já estava morta, né? Ele quebrou o pescoço dela por garantia. Mas eu acho que tem até um ponto de virada antes. Bom, primeiro de tudo, não tinha parado pra pensar, mas realmente, quando a Midis aparece na última cena dela, ela segue em direção à luz, né? Tipo, ela tá num corredor, ela segue em direção à luz. E aquela luz tem aquelas persianas que dão a ideia de prisão. É como se ela falasse assim, ó, tô vazando porque não dá mais. E aí, ele entra no desespero completo, e eu acho que existe um grande ponto de virada, que é quando ele consegue, finalmente convence a Judy a se vestir do mesmo jeito que a Madeleine. Então, o que ele faz? Ele consegue convencer ela a pôr o terno lá, ela chega toda maquiada, loira, do jeito que era antes, porque no fim das contas ela tá apaixonada por ele e acha que é o jeito de conseguir, sei lá, fugir com ele e tal. E aí ela aparece com o cabelo solto. E quando ele consegue convencer ela a pôr aquele cabelo que no espiral, né, aquele coque, né, que ela fazia, ela reaparece. Essa cena eu acho que é um ponto de virada e conversa com todas as outras de uma forma genial, porque, primeiro, ela tá num quarto que é verde, aquela cor que a gente falou que simboliza ela. O quarto tem uma luz, né, tipo a luz do hotel, né, que tem aqueles letreiros que fica na janela. Ela sai no meio de uma névoa, sai do banheiro em meio de uma névoa do tipo... É o fantasma saindo, né? Um fantasma voltando à vida e tal. Tudo verde. E aí eles se beijam. E no que eles se beijam, a câmera dá uma girada e ele aparece naquele estábulo que ele tinha beijado ela antes. De uma certa forma, quase que já sacando, é a mesma mulher, porque tem toda aquela história de que o beijo, você reconhece as pessoas pelo beijo e tal. E aí ele volta para aquele estábulo com tonalidade lá de azul e ele aparece com medo. Ou seja, no fundo, ele tem medo de que tudo volte a acontecer como aconteceu antes. De que a história se repita. Que no fim das contas é o que vai realmente acontecer. Então Só que ao mesmo tempo também ele sobe lá porque ele faz ela subir, né? Tipo, quero tirar
quero resolver todos esses problemas, vamos para o mesmo lugar, né? Mas, enfim. Ele quis reviver o momento, né? Exatamente, ele quis reviver o momento correndo um risco, e esse risco... Tudo bem que, vamos combinar que é meio estupidez, né? Surge a freira, oh meu Deus, cai, morrer. Mas eu acho que faz parte do filme ter isso pra poder acontecer essa história. Sabe que eu tive a impressão de que ela acredita... Ela não entende que é uma freira. Eu acho que ela deve ter visto, assim, ó, as pessoas como se fosse um espírito aparecendo, né? Pelo crime, entre aspas, que ela cometeu. E também, de repente, até por achar que iam fazer a mesma coisa, porque no fundo ela viu o que aconteceu com a outra, né? Mas eu acho, Dani, que quando eles se beijam a primeira vez, quando ele beija a Judy, né? Pensando também na Madeleine, ele reconhece de alguma forma, né? Ele tem essa memória, mas eu acho também que, como você falou do medo, eu acho que ele tinha um pouco de medo também, do tipo, tô embarcando numa loucura foda aqui, sabe? Tipo, porra, tô beijando a mulher, pensando na outra que morreu e não sei o que, tô loucaço. E é muito louco pensar que nesse momento ele não tem mais o amarelo, que é o apoio dele, que é a Mid. Tipo, ele perdeu, ela não tá mais próxima dele. Então talvez, não sei, talvez seja viagem minha, mas talvez seja o motivo dele ter medo. Tipo, eu tô embarcando nisso e eu não tenho mais aquele meu apoio que eu tinha antes. Eu não posso ir lá pra casa da Mid, bater um papo e me sentir melhor. E ser cercado de amarelo, porque agora é verde e azul, entendeu? Muito louco. This is where it happened. And the two of you hid back there and waited for it to clear, and then you sneaked down and drove into town. Is that it? And then you were his girl, huh? Oh, what happened to you? What happened to you? Did he ditch you? Agora tem um detalhe que eu queria dizer aqui, que é o seguinte. Logo depois que ele sai do centro psiquiátrico lá e tal, né? Ele vai direto pra casa dela, onde ela saía com seu carro verde, né? E aí entra aqui meu momento Clodovil, né? Que é o seguinte, porra, ele tá parado no carro, ele vê uma senhorinha saindo de dentro da casa porque ela comprou o carro e ele confunde ela. Então eu só posso tirar uma conclusão. Madeleine, você tinha um cabelo de velha na época, Madeleine. Você estava totalmente por fora da moda. Por favor, né, querida? Vamos inovar, né? Ok! Após meu momento Clodovil, voltando aqui, né, pra seriedade do podcast, né, queria perguntar pra vocês o seguinte, né, é um filme de 59, é um filme muito aclamado, já foi colocado aí como o melhor filme de todos os tempos e tal, então eu queria saber de vocês, né, é o melhor filme de todos os tempos? É um filme digno de 5 estrelas e tal? Que nota vocês dariam? Voltando lá, vamos voltar ao tempo, né? Vamos voltar. Estamos voltando no tempo. O Dani tá aqui com o seu chapéuzinho lá, detetive. O Henrique com o seu sobretudo. Eu com o meu charutão e o uísque aqui. E nós voltamos em 1958. E acabamos de assistir o filme. E aí? É um filme de 5 estrelas? Acho que com certeza, né? Seria até meio estupidez dizer que não. Talvez muita gente não tenha percebido isso na época, mas acho que a maioria sim. Mas acho que sim, é 5 estrelas. Se é o melhor de todos do mundo, assim, aí, assim, eu sinceramente não gosto dessa dessa determinação, porque eu acho que não existe melhor de todos. É muito difícil ver qual o melhor filme. Não existe. Ele é talvez esteja entre os melhores, está entre os melhores com certeza, mas não é muito difícil dizer se ele é melhor ou não que meia dúzia de outras obras-primas do próprio Hitchcock, inclusive. E obviamente de grandes mestres do cinema também. É muito complicado, eu acho, você comparar épocas muito diferentes. Então, por exemplo, você comparar Um Corpo que Cai, que é de 59, com o Cidadão Kane, que é de 41, já é complicado, porque foram épocas diferentes. Não é um tempo tão grande, mas são épocas diferentes.
que é complicado, por exemplo, de você comparar, não sei, com a Lista de Schindler, que é um puta de um filme de muito tempo depois, já com outras estruturas, enfim, outra... E eu acho que outra coisa que entra como qualidade ou como uma coisa importante para se analisar é o quanto o filme é importante para sua época. A Lista de Schindler tem toda uma simbologia pelo período em que ele foi feito, como uma espécie de revisitação à Segunda Guerra, tal, que o Spielberg fez, o fato de o Spielberg ser judeu, etc. Lá. Então, assim, eu tô, enfim, pegando 3 filmes meio que aleatórios para dizer, é muito complicado. Assim como é muito complicado você pegar Cidadão Kane, Um Corpo que Cai, A Lista de Schindler e querer comparar, por exemplo, com, sei lá, os primórdios, com o Encouraçado Potemkin, por exemplo, que é lá atrás. Então, não tem como comparar. Eu acho até, né, Dani, se a gente for atualizar até isso que você tá falando, é a mesma coisa que a gente começar a comparar, tipo, hoje, O Lobo de Wall Street e O Advogado do Diabo, que é um filme de, tipo, quase 20 anos atrás, né, já. Então, tipo, como que você vai comparar esses 2 filmes, que são 2 filmes bem construídos e tal, mas, puta, totalmente de épocas diferentes, que inclusive, né, você pode dizer que o Lobo de Wall Street deve ter bebido de fonte que foi, né, sementes que foram plantadas por O Advogado do Diabo lá atrás e tantos outros filmes, né, lá atrás. Sim, e vamos supor, aí uma suposição bem besta, mas vamos supor que daqui a 50 anos coloquem o Lobo de Wall Street ao lado de Um Corpo que Cai e de Cidadão Kane. Vamos supor, tá? Uma bobeira, provavelmente não. Quer dizer, não vai ter como comparar da mesma forma, porque o Lobo de Wall Street tem cenas que jamais existiriam em filmes de 20 anos atrás, e jamais existiriam em filmes do Hitchcock e jamais seriam em outros filmes. Não sei, eu ousaria dizer que o Hugo, do próprio Scorsese, vai um dia, a invenção de Hugo Cabret, né, vai um dia ser muito mais valorizado do que é hoje. Eu ousaria dizer isso. Porque, por conta da questão da importância que ele tem de resgatar o cinema e tal. Mas ele só é possível porque teve lá o Méliès naquela época e tal. Então, quer dizer, não dá pra você comparar, não dá pra... E daí você vai falar assim, não, mas Méliès então foi 1000 vezes melhor que a invenção de Hugo Cabret, a obra, né, do Méliès foi melhor, porque sem ela não existiria. Mas sem nenhum desses filmes existiriam os que vieram depois. Então, assim, isso cai tudo por terra. Eu acho que é importante a gente refletir, analisar, fazer o que a gente fez hoje com Um Corpo que Cai e não ficar se preocupando com isso, rotulando tudo isso como o melhor, o pior, esse primeiro, aquele em segundo. O que talvez dá pra fazer, e que não significa nada, mas talvez dá pra fazer, é a gente de repente falar assim, eu prefiro Psicose e não Um Corpo que Cai. Pra mim, o melhor filme que eu já assisti foi, sei lá, do Rei Leão, mas porque ele me traz lembranças da infância e tal. Então, quer dizer, daí é tudo muito pessoal e aí foda-se. Eu vou dar 5 estrelas em termos de filme, assim. Entre os filmes do Hitchcock, se só existissem os filmes do Alfred Hitchcock, eu daria 4. Porque eu acho que tem outros filmes que me chamaram mais a atenção, mas como cinema geral, como a importância dele pro cinema, eu dou 5 estrelas. Pelo roteiro, que é o que a gente falou, das reviravoltas que tem, são, tipo, é no plural mesmo, são várias reviravoltas que tem na trama, que você começa assistindo um filme, sei lá, de bruxaria, de repente você tá vendo um filme, assim, de extorsão até, né? E até por essa plasticidade que o Daniel explicou bem hoje, que é as cores, como as cores influenciam. Hoje em dia não tem muito isso no filme. É tudo colorido, é tudo, sei lá, às vezes é tudo no chroma key verde lá atrás e inserido digitalmente. Então, por essa parte do roteiro, pela fotografia do filme e também pelos diálogos, né, que você vê que a personagem principal implorando aquele cuidado pro John e você nem sabe você não entende no começo o que ela precisa de ajuda, né? E depois que você acaba entendendo no decorrer do filme. Então fica aí, né? O pessoal do podcast do Cinemação deu 5 estrelas aí pro Um Corpo que Cai. Certamente um dos melhores filmes aí que a gente teve nos últimos milênios. E, assim, como o Dani falou, toma sempre cuidado pra gente não
ficar rotulando os filmes, esse é o melhor de todos os tempos e tal. É óbvio que se você fizer uma pesquisa com os diretores, eles vão falar um filme e tal, mas é muito relativo e tal. Então, é um filme espetacular mesmo. A gente teve que reassistir ele para gravar o podcast, foi buscar mais informação para poder gravar, e eu acho que é um filme que merece todos os créditos que tem na história, né? Então, 5 estrelas aí é o que o Cinemação oficialmente cravou para Um Corpo que Cai. Chegando ao final de mais um podcast, agora podcast Cinemação número 72. Hoje destrinchamos, conversamos, analisamos, entendemos Um Corpo que Cai e o Hitchcock. Pena que antes da gente gravar, o Henrique tentou fazer uma macumba aqui para trazer o Hitchcock, fazer alguma coisa assim, sabe, para ele aparecer aqui. Não funcionou, infelizmente, senão seria uma entrevista com o Hitchcock. O Henrique, já pensou o Henrique incorporando o Hitchcock? Já tem meio que o porte físico, né? Só falta raspar a cabeça assim, aí, incorporava o Hitchcock. Eu acho que ia ser mais legal se a gente fizesse aquela coisa do copo com letras, assim, e o Hitchcock ia demorar, 2 horas pra falar 3 palavras, né? Assim, oh, meu Deus, vai logo, Hitchcock. E o copo lá. Aí, quando você vê, ele deixa de falar, sei lá, fala em outra língua, sabe? Você confunde tudo. Né? A aparência do Hitchcock é o caralho. Muito bem, muito obrigado, Dani Henrique, por mais uma participação no podcast. O próximo podcast já tem coisa nova também, né? Já tem temas atuais, tem mais coisa pra gente discutir, mais filme pra gente falar. Então eu vejo vocês dois no próximo, hein? Isso aí, Rafa, isso aí, Henrique, muito obrigado a todo mundo. Se você tem comentários a respeito de Um Corpo que Cai, se você é de Portugal e quer defender o título em Portugal, também comentem bastante pra gente saber o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram deste podcast. Valeu, Dani, valeu, Rafa, valeu, Hitchcock, por fazer filmes do caralho, assim, assustadores. E, galera, valeu que tá ouvindo a gente. Até semana que vem. O podcast Cinemação número 72 fica por aqui. A gente se vê no próximo. Ação. Temos também o nosso Instagram com nossas fotos super espontâneas. Temos também. Aí, gente, é difícil falar também. Tomem. Você tá bem, filho? Eu tomei, vó. Porra, Daniel, estragou todo o momento agora. Se você quiser ver o nosso Instagram... Eu já contei a piada da foto que estraga. Como você faz pra estragar uma foto? Você coloca ela no Instagram. Mas eu falo Instagram, que é mais do fundo da rocha, né?